Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, louvado seja o nosso Deus por esse momento em que uma vez mais nós nos reunimos para meditar na sua santa palavra. Eu sou o pastor Heraldo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, igreja esta que sempre vai estimular a sua fé, sem desprezar a sua inteligência, amados de Deus. Graças a Deus eu dou por cada vida que está me acompanhando nessas mensagens para a edificação do Espírito. E desde já, amados de Deus, faço esse convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença. E peço que você tome nota do título que nós vamos meditar, que tem por nome Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Justificado mediante a fé. Que fé é essa, amado de Deus, que eu estou me referindo? A fé doutrina, a palavra de Deus, os seus ensinos, as suas promessas. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus e cremos nela, nós estamos justificados por Ele, a ter paz em nosso coração, a entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos guarda, o quanto Deus nos protege. Porque em todo tempo, desde o Antigo Testamento, Deus vem se apresentando como um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E com a graça de Cristo, consuma essa obra maravilhosa, que é reconciliar com Ele todos, não imputando aos homens as suas transgressões e os seus pecados. Então, por meio de Cristo, o conhecimento, a sabedoria nos revela que estamos em paz com Deus. Eu peço que você abra na primeira evidência que nós vamos meditar em Romanos, capítulo 5, verso 11. Vamos a essa evidência e vamos ler, meditar. E assim diz. Romanos, capítulo 5, verso 11. Corrigindo, amado de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é uma mensagem para que todos, em especial os religiosos, aprendam de uma vez por todas que Deus é bom o tempo todo. Porque na mente de muitos homens, assim como também na mente de muitas autoridades religiosas, por não conhecerem a graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação, por não conhecerem a Deus, tem Deus, o nosso Pai, como um Deus irado e de chicote na mão, castigando. Na mente do homem, dos homens, a mão de Deus vai pesar, Deus vai castigar. E a graça de Deus, o Evangelho diz que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, nos purificando dos nossos pecados e nos dando eterna redenção. Então você acha que Deus está castigando o homem, o povo?
sendo que Ele mesmo reconciliou todos nós com Ele mesmo através de Cristo Jesus. Então, esse pensamento do pastor religioso e dos homens que Deus está irado, para começar, a ira é uma obra da carne, é um fruto da carne. Deus é bom o tempo todo, nos salvou, consumou a obra determinada por Cristo, por Ele mesmo, por intermédio de Cristo, nos dando uma eterna redenção, nos salvando, perdoando os nossos delitos e pecados. Então, amados de Deus, Deus sempre foi bom e sempre será bom o tempo todo, desde o Antigo Testamento, justificado, pois, mediante a fé, ou seja, mediante as palavras de Deus, crendo nela. Desde o passado, Deus se mostra bondoso, misericordioso, e a graça foi a consumação de toda a bondade de Deus desde lá de trás, por intermédio de Cristo Jesus. E o que falar de Jesus? E quanto ao seu Filho? Olha o nome, Príncipe da Paz. Então, se conclui que Cristo, Ele veio trazer paz para os corações, alegria, misericórdia, compaixão, porque Ele foi assim em todo o tempo. E quanto às palavras de Cristo, Jesus na crucificação, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quanto a essas palavras de Jesus. Então veja que Jesus, por ser a expressão exata de Deus, mostrou como Deus é em todo o tempo, rogando até por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então veja, amados de Deus, por falta de conhecimento, o homem religioso traz para a mente das pessoas um Deus castigador, um Deus que está estralando o chicote do alto, para com os filhos dos homens. Não, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, amado de Deus. E vejamos o que diz em Isaías, capítulo 46, verso 3. Veja, é esta a fé que o homem tem que estar apoiado nesta palavra. Crer nela, como de fato ela mostra quem Deus é. Em Isaías, capítulo 46, verso 3. Peço que você abra nessa evidência, Isaías capítulo 46, verso 3. E assim diz, amado de Deus: Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Então creia nessa palavra, amado de Deus. Creia nessa palavra que Deus te carrega, justificado mediante a fé, ou seja, crer nessa palavra. Temos paz com Deus, olha só. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Então Deus não muda. Ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Veja só que Deus não muda. Desde o passado, Deus sempre foi bom. Uma vez mais, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e até as cãs, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então veja que Deus, amados de Deus, sempre foi bom, mesmo no Antigo Testamento. E Ele diz, olha, eu tenho vos suportado, mas mesmo assim carregar-vos-ei e vos salvarei. Então veja que Deus Ele é bom o tempo todo. Embora esteja na Bíblia que Deus é tardio em irar-se, eu já troco essa palavra. Deus é tardio em retribuir ao homem a sua maldade, o praticar da maldade nesse mundo. Deus é tardio. E veja que Ele é tardio, porque a vontade dele é que o homem se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, mediante essa leitura, amados de Deus, tenha paz com Deus. Deus não é, como diz o pastor religioso e como diz muitas pessoas aí fora sem conhecimento. Deus está irado, Deus está irado, Deus está irado. Não. Irado é uma obra da carne. Deus é bom o tempo todo e tardio em retribuir ao homem segundo a maldade da sua carne.
Deus, Ele é tão bom que Ele não tem nem prazer na morte de um perverso. Antes, o prazer dele é que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. E é o que está descrito em Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Vamos a essa evidência. 18, verso 23, de Ezequiel. Justificado, pois, mediante a fé. Então, quando você crê nessa palavra, amados Deus, você está sendo justificado por Deus, está sendo guardado, porque o conhecimento Ele te traz paz. Deus é bom o tempo todo, para com os filhos dos homens. Não é como é pregado por aí fora. Deus está irado. Deus está irado. Não. A ira é uma obra da carne. Deus é bom o tempo todo. E Jesus foi a expressão exata. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. A expressão exata de Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. E assim diz. Vamos à leitura dessa evidência. Olha só, Deus aqui falando, hein? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Se Deus deseja isso, amado, e até o perverso viva, imagina o justo. Aí vem a vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu declaro no seu coração esse conhecimento, que o desejo de Deus é que você tenha vida e vida com abundância. Uma vez mais, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então veja, em todo tempo tem Deus justificado o homem até antigamente, através dos profetas. Por meio da sua palavra, Deus já estava justificando o homem, dizendo ali, eu não tenho prazer. Veja que nem no período da graça estavam eles. Mas mesmo assim Deus já estava falando, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu carrego vocês no colo, eu suporto as vossas carnalidades, já tenho suportado, mesmo assim vou carregar vocês, vou salvar vocês. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus da graça. Não é o Deus que é pregado pelos homens religiosos. Em todo tempo Deus justifica o homem. Como diz lá em Oséias, o porquê que o povo sofre? Por não conhecerem Deus de fato como Ele é. E somente a graça de Deus representa e mostra como Deus é. Vamos a essa leitura, Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias, capítulo 4, verso 6. E assim diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Falta o conhecimento que a carne é a que milita contra o espírito. Falta o conhecimento em muita gente que a nossa luta é contra a carne. E automaticamente ela está sendo destruída no coração, sem paz, sem alegria, sem bom ânimo, não tendo em suas mãos a sabedoria, o conhecimento, o povo perece, o povo se destrói. Quando as pessoas entenderem que o maior inimigo dela é a sua natureza humana, que quer prostrá-la, torná-la incrédula, torná-la uma pessoa ressentida, magoada, irada, quando as pessoas entenderem isso, poderão deixar de sofrer. Reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Entenderão que o seu maior inimigo é a carne. Então, conhecendo o inimigo é fácil vencê-lo. Agora, não conhecendo o inimigo fica difícil vencê-lo. E somente a graça de Deus ensina quem é o nosso inimigo. Não é o diabo, como é pregado nas religiões, mas a nossa natureza humana, nós mesmos, é que somos inimigos de nós mesmos, a nossa carne. Então o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, se tornam escravos dos homens nas igrejas religiosas, vítimas das artimanhas do falso pastor,
dos seus ensinos, das suas doutrinas religiosas, escravizando as ovelhas. Campanha, sacrifício, corrente. Isso é uma forma de prender a ovelha dentro da igreja. Então, por muitas pessoas não conhecerem a verdade, estão deixando de ser justificadas na mente e no coração, porque falta conhecimento, estão sendo destruídas. Nós que somos conhecedores da graça, amados de Deus, embora temos o conhecimento, lá em Isaías capítulo 45, versos 6 e 7, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de Deus não há outro, Ele forma a luz, Ele cria as trevas. Embora nós temos esse conhecimento que Deus é soberano, como diz lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, que Ele mata e faz viver, que Ele fere, que Ele sara, e que ninguém escapa da mão dEle. Embora tendo esse conhecimento, que Deus é o que fere, que sara, que mata, veja só a palavra, que Deus mata, mas Ele também faz viver. Sabendo disso, dessas verdades, mesmo assim nós temos paz com Deus, porque Ele é bom o tempo todo. E Ele é soberano para decidir sobre a vida de qualquer um neste mundo o que lhe convém. Mas estou certo que sempre é para nos dar paz no nosso coração e nos dar tranquilidade. Como diz a sua palavra, embora entristeça alguém, usará de misericórdia, pois as suas misericórdias não têm fim. Então, eu quero que você entenda nessa mensagem que Deus, Ele é bom o tempo todo. Em todo o tempo Ele é bom. O nosso Pai, Ele nos ama. Tanto é que deu o seu Filho Jesus na cruz por amor de todos nós, para nos aproximar dEle, porque não tinha outra maneira para nos aproximar diante de Deus. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Antes dependíamos de um sacerdote religioso, mas hoje não, nós temos acesso direto ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Então veja o quanto Deus nos ama. Ele nos preparou até esse caminho por intermédio do sangue de Jesus. Então veja, amados de Deus, também essa evidência em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Vamos a essa evidência. 2 Coríntios 5, 19. E assim diz nessa evidência: veja o quanto Deus é bom, sempre. Desde os profetas, desde lá de trás, desde Abraão. Aí vem a graça por intermédio de Cristo, reconciliando com Deus todos os homens e estabelecendo uma nova aliança. A graça de Deus, como diz lá em Hebreus 10, 17. 2 Coríntios 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, a graça de Deus, para mostrar para o homem que Deus não está irado com ninguém, porque Ele mesmo reconciliou todos nós com Ele mesmo, por intermédio do sangue de Jesus na cruz, por intermédio do seu Filho. Então veja que Deus é bom em todo o tempo, amado de Deus, para com todos nós. Eu recebo a paz no seu coração, mas Ele nos confiou a nós, pastores, a palavra da reconciliação. E por intermédio dessa palavra, do Evangelho da Graça, veja que esse conhecimento traz paz para o seu coração, para dizer o quanto Ele te ama. Mas Ele trouxe um Evangelho da reconciliação para que você tenha o conhecimento disso. E para que você tenha o conhecimento, você tem que se esmerar em querer aprender. Como diz lá em Hebreus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque é ela que vai te conduzir na paz, no amor, na paciência, na bondade, no perdão. E agindo assim, você será uma luz que brilhará nesse mundo, exaltando e glorificando a Deus até nos momentos difíceis da vida. Porque Deus é soberano, Ele forma a luz e cria as trevas, mas sempre com um fim proveitoso, de nos tornar sábios,
entender que Ele é soberano em todas as coisas, mas não entristece de bom grado os filhos dos homens, mas usará de misericórdia, pois as suas misericórdias nunca têm fim, se renovam a cada manhã. Eu declaro sobre a sua vida as misericórdias de Deus, restaurando tudo o que você precisa, amados de Deus, em nome de Jesus. Aqui eu me despeço, seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E eu recebo essa palavra firme no seu coração, justificados mediante a fé, ou seja, o crer na palavra. Quando a gente está crendo na palavra, a gente está tendo fé, está acreditando que Deus é conosco mesmo. E eu recebo assim essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradeço pela companhia de cada um de vocês. Vocês são anjos eleitos muito preciosos aos olhos do nosso Pai. Por isso que Ele reconciliou todos nós com Ele, porque somos especiais para o nosso Deus. Até a próxima, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.